Senhoras e senhores, e aí doidão, tu já pensou em criar um jogo? Eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês provavelmente começou a programar pensando em criar um jogo. E é por isso que hoje eu resolvi bater um papo com o Lucas. O Lucas trabalhou no Google por 8 anos e ele largou tudo para criar o próprio jogo online dele, o Kakele, que diferente de você, ele começou o jogo dele e o jogo dele hoje é um extremo sucesso. Ele bota 1.500 players simultâneos, ele tem mais de 10 servidores no Brasil, na América, na Ásia, na Europa, e o jogo dele é muito grande e tá fazendo sucesso. E o jogo dele foi desenvolvido, acredite se quiser, em Java. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. Então hoje a gente vai bater um papo com o Lucas e é um papo extremamente especial pra mim, porque o Lucas foi o cara que me ensinou a programar há 15 anos atrás praticamente. Lá pra 2010, 2009, eu tava dando os meus primeiros Hello Worlds ali em Java por conta do jogo dele. Então tá sendo um prazer enorme conversar com o Lucas e eu espero que vocês aproveitem a conversa. E foi ali que tu começou com o Kakele ou o Kakele começou antes já na faculdade? Como é que foi o projeto? Porque era um projeto paralelo, né? Sim, começou antes, assim, foi em 2010, eu e o Bruno, a gente tava de férias e a gente sempre quis, né, fazer um MMORPG, Como muito todo inspirado mundo. em Tibia. Um jogo como todo mundo, não Tentando, MMO, mas um jogo todo mundo já quis fazer. Sim. E aí a gente, nas férias, pegou... Assim, eram umas férias de final de ano, assim, dezembro, janeiro e começo de fevereiro ali, né? A gente fez uma primeira versão do Kakele. Na época era bem rudimentar, era assim, acho que posso te mandar umas fotos. A gente vai tentar colocar as fotos aí, enquanto tu tá falando da versão mais antiga que tu teve do Kakele e tudo mais. Mas aí, aí tu já começou ali na faculdade, o quê? No segundo, terceiro, logo nos primeiros períodos ou o quê? Do segundo pro terceiro ano. E o objetivo sempre foi ser um jogo online, um MMO. E assim, mas antes, sempre gostei de fazer projetinhos pequenos, assim, uns joguinhos toscos mesmo, assim, pra aprender, né, como é que funcionava um jogo, como é que se desenvolvia. E desde a construção até o teu primeiro ali, até o MVP, foi quanto tempo ali? Até tu botar o jogo online e conseguir o primeiro jogador que não fosse nem você nem o Bruno, assim, quanto tempo demorou? Sei lá, 3 meses. Foi 3 meses? Então, meses. 3 meses botou o servidor pra rodar e já tava Sim, valendo. mas não tinha nada no jogo. Era só 3 pixels andando no mapa. Não tinha nada. Acho que tinha só mochila, você podia atacar as criaturas ali. Cara, e assim, questão de desenvolvimento. Tem muita diferença entre você desenvolver pra multiplayer e single player, no caso de dificuldade, de camadas de desenvolvimento? Sim, tem sim. Você tá desenvolvendo single player, você tá pensando mais no jogo rodando no dispositivo do jogador, né? E quando você pensa em multiplayer, você tem que pensar no jogo rodando no dispositivo do jogador, no servidor que vai sincronizar tudo, né? Então, porque o jogador vai jogar com outras pessoas. Então, latência, vai ter que ter servidor, tudo isso tem que levar em consideração na conta, né? Sim, rede, comunidade. Se for um jogo que não seja um protótipo, vai ter uma comunidade, você vai ter que ter moderação. Vão ter jogadores que vão querer usar cheat, né, pra tentar... Sim. Eu vou entrar nesse assunto contigo, mas então, tipo assim, obviamente quando a gente tá falando de single player, o nível de dificuldade é muito menor, né, obviamente, mas porque eu nunca desenvolvi um jogo multiplayer. Mas aí, agora vem uma pergunta. A gente, quando pensa em entrar em game dev hoje em dia, eles pensam em entrar logo direto usando uma biblioteca mais famosa, um tipo de uma engine mais famosa, tipo Unreal, tem o Godot, eu acho que foi lançado agora há pouco. Qualquer coisa ali que é baseada em C, C++, mas vocês foram pra contramão disso, tipo, usando Java, cara. Então, qual momento ali tu perdeu o amor à sua vida e qual momento você falou assim, todo mundo tá indo pra C, mas eu vou pra Java, eu vou ser diferente. Por quê? Eu queria, assim, quando a gente tava pesquisando, né, o framework, a biblioteca que a gente ia usar, a gente queria algo que tivesse bastante controle, menos de abstração possível. Isso que eu sempre falo, cara, Java é bom porque você consegue tirar muita abstração, né? Isso é bem legal pra trabalhar com Java nisso, né? Sim, e assim, a gente olhava, né, tinha essa biblioteca que a gente usa que chama libgdx, tinha o Unity, tinha Godot, e Unreal, só que esses 3 eram mais frameworks, então tinha muito mais abstração nas coisas. Essa biblioteca do libgdx era escrever mais código.
digamos assim. Mas vocês construíram a própria engine de vocês? Como é que foi esse processo, no caso, assim? Por exemplo, toda a parte de dados, a gente que desenvolveu. O editor de mapa, a gente que desenvolveu. São basicamente essas duas coisas. Eu diria que você não precisa desenvolver tudo do zero. O próprio. Exatamente. Olha só, porque como eu falei, eu nunca trabalhei com um jogo, eu nunca tentei desenvolver um jogo, mas eu sei que em Godot, eu já dei uma olhadinha assim por cima, você tem muita implementação que você não precisa começar do zero. Pronta. Muita coisa pronta. É isso daí, preset. Tem até biblioteca de física lá dentro, que é bem legal, mas vocês foram pro Java, então eu acho que eu não vejo tantos jogos sendo desenvolvidos em Java hoje em dia, né? Vocês tiveram que desenvolver muita coisa na mão, né? Na unha ali, né? Tivemos, só que ainda assim tem bastante coisa pronta. Tem bastante coisa pronta. Eu diria. Em relação ao projeto, assim, de vocês dá um overview, assim, qual é a média de jogadores de vocês, quantos servidores vocês têm, tamanho do time de vocês, como é que tá dividido, no caso? Hoje a gente tem 10 pessoas na equipe, contando eu e o Bruno. Somos eu e ele de desenvolvedores. Temos 3 artistas, uma escritora que escreve toda a lore do jogo, todas as histórias, quests e afins. 3 gerentes de comunidade. É porque vocês precisam lidar com comunidade, cara, eu esqueci completamente disso, né? Sim. São coisas que a gente não entra na conta, às vezes, das pessoas que querem criar um jogo, principalmente online, que, cara, você vai ter que lidar com o público, né? Sim. Moderar o que tá sendo acontecido. Tá acontecendo. Deve dar mais trabalho do que propriamente codar o jogo, né? Sim, assim, 70% do nosso tempo desenvolvendo comunidade, né? E não desenvolvendo coisas novas pro jogo. Mas desenvolvendo coisas pra ajudar com a comunidade. Por exemplo, vai lançar um evento de Natal. Tá tendo muito xingamento nos chats. A gente tem que resolver isso. Como é que a gente faz? Temos que fazer todo um sistema de reporte. Você pode fazer uma feature também pra filtrar palavras. Pode ser também. Mas também um jeito bom de fazer isso é trabalhando com a moderação também pra banir players. Tem vários jeitos de você moderar, né? Você pode fazer isso através de feature ou através de comunidade, realmente, né? Sim. O ideal é conseguir automatizar tudo, mas não dá, né? Qual é a média de players que vocês têm, assim, de tamanho, de servidores? Vocês têm 4 servidores, né? 10. 10 servidores? Sim. Que porra é essa? Eu achei que era 4. A gente tem servidores na América do Sul, são 4. Na América do Norte são 2. Na Europa são 3. Na Ásia é 1. Quando você cria uma conta no jogo, né, um personagem, você tem que escolher um servidor e você não pode mudar mais. E tem algumas regras que você consegue mudar, né? O ponto é que cada servidor é meio que isolado um do outro e ele tem uma economia própria que gira em torno dos jogadores daquele servidor. De venda de itens, de montaria, dessas coisas assim que você diz? Sim. Tem comércio entre servidores, mas comparado com o comércio do servidor Vocês já fizeram algum teste de estresse no servidor? Já teve algum pico de servidor que o servidor quase caiu? Sim. Alguma coisa assim desse tipo? Acho que o pico foi de 400 e alguma coisa, número de jogadores em um servidor só, e o pico total foram de 1.200 jogadores simultâneos. Deve aguentar uns 1.000 jogadores. Assim, aquele tipo de teste de eu espero que aguente, né? Exatamente. Na prática que a gente vai ver. Na prática a teoria é outra, né? Exatamente. Mas faz bastante sentido, né? E vocês têm servidores, por exemplo, no Brasil você tem 4 servidores, que você falou, né? Na América do Sul você tem 4 servidores. Você acaba dividindo também o estresse entre eles, né? No caso, né? Sim. Tem alguns servidores mais cheios que outros, mas acaba dividindo. Assim como qualquer outro jogo online que você tem servidores mais vazios. O próprio Tibia, mundos do Tibia, tinha alguns que eram completamente vazios, outros que você não conseguia nem criar conta, porque ele já tinha atingido o ratio máximo do servidor, né? E vocês já chegaram a investir em servidor próprio? Como é que funciona no caso, questão mais técnica, assim? Vocês têm um servidor próprio? Os servidores são desenvolvidos em C++, até por questão de performance, memória e tal. E a gente usa máquinas virtuais da Azure e a gente hosteia tudo lá. Caso o desenvolvimento...
Perdão te atrapalhar. Então não é nada fora do comum, né? Eu tava achando que você precisaria de servidores muito maiores pra você... Alguma coisa muito mais específica pra jogo, alguma coisa do tipo, né? Não. Até existe no mercado, assim, essas soluções, mas aí provavelmente a demanda teria que ser muito maior pra você até investir, né? Valer o investimento, né? Sim. Assim, rodar nas VMs é mais barato do que você rodar numa máquina, bare metal, né? A máquina em si. Servidor físico, né? Toda a questão de se a VM cair, a máquina cair, a Microsoft já joga para outro lugar e o servidor não cai, né? Tem essa parte que ajuda também. Aí a gente tem a parte dos servidores, que é C++, banco de dados, a gente usa o MySQL mesmo, a gente não precisa de algo mais elaborado, e eu acho que, vamos supor que cresça 10 vezes aí, acho que não vamos precisar de algo... Que um MySQLzinho dá pra segurar o tranco, né? Vocês já estão monetizando o jogo, né? Vocês colocaram microtransações ali dentro do jogo, uma própria moeda, né? O Kakele Coin. Como é que foi essa implementação? Vocês estão trazendo algum tipo de parceiro, obviamente, vocês estão trazendo. Como é que funciona? No Kakele a gente tem as Kakele Coins, que é basicamente a moeda virtual do jogo. Você compra essa moeda usando dinheiro real, e usando essa moeda você consegue comprar cosméticos no jogo, então montaria, roupa. Você consegue também pagar uma premium, que a gente chama, que é meio que uma conta VIP, que você tem alguns benefícios. Basicamente, a moeda serve para isso. E como que a gente vende, né, essa moeda? A gente usa as lojas de aplicativo, Google Play, Apple Store, tem Steam, e a gente tem também um parceiro que vende fora dessas lojas também, que é uma empresa própria que mexe com esse tipo de coisa. E temos um parceiro no Brasil também, que gera as moedas, ele vende para brasileiros os cupons que dão as moedas. Então você já conseguiu criar ali uma comunidade, toda uma economia ao redor da venda desse coisa. O que não faz também ser um pay to win, né? Porque você tá pagando para ter acesso a uma exclusividade, mas que não obrigatoriamente te daria, sei lá, um superpoder diferente ou algo do tipo, né? Tenta tomar cuidado com isso, porque a maioria da comunidade é de países em desenvolvimento, como Brasil, América Latina também. Então o pessoal meio que não vê com bons olhos, pelo menos a nossa comunidade não vê com bons olhos esse tipo de coisa. Por exemplo, você pagar, quem pagar mais vai ter o personagem com o nível maior no jogo. Sempre quando a gente tá lançando alguma coisa, a gente tenta lançar algo que não seja pay to win. Cara, meu Deus do céu. Isso é extremamente complexo, porque, cara, quando a gente pensa em criar um jogo, a gente pensa, eu vou me divertir, eu vou criar algo que eu me divirta jogando, só que quando a gente abre isso pro público e começa a monetizar, a ganhar, levar isso como um trabalho, tem toda essa parte de moderação de comunidade, de lidar com fraudes, né, de lidar com pessoas que têm má índole. Então, tipo, é uma aplicação real como qualquer outra que a gente tem por aí, né? For lançar qualquer coisa online, já sabe que vai ter alguém que vai tentar burlar e levar vantagem. E esse ponto aí que eu quero entrar. Em aplicações reais, assim, aqui, que a maioria vai trabalhar, porque nem 99% não vai trabalhar com game dev. Então, em aplicações assim mais regulares, a gente tem, por exemplo, quando a gente vai lançar uma nova feature, vamos botar que a gente vai adicionar essa funcionalidade aqui na nossa página. A gente libera isso para um certo número de usuários. Normalmente ali é dentro de 15% da nossa base, colhe os feedbacks e depois libera para o público. No jogo, você teria um jeito de fazer isso, que é o test server, né? Mas é muito mais complicado na questão de testar as suas features, suas novas features, porque você também depende do input do usuário, né? Você não sabe muito bem como que o usuário vai lidar para talvez dar um exploit naquela nova feature. Então, como é que vocês lidam com teste? Testes são escritos do mesmo jeito para game do que é para aplicações fora de games? Aplicações reais, do mundo real, tá ligado? No caso, a gente tem um servidor de testes. Basicamente, a gente tem o jogo em produção, e aí a gente programa de 4 em 4 meses lançar uma expansão pro jogo. E aí, durante o desenvolvimento dessa expansão, a gente tem um servidor interno nosso, que só a gente tem acesso, só a equipe tem acesso, que a gente vai desenvolvendo, ele vai pegando sozinho lá, vai colocando, assim, a gente cria todo um processo, né, uma lista, assim, com o que precisa testar. Pelo que eu tô entendendo, porque eu não sou do mundo de games, assim, de construir um jogo, mas questão de testes, eles são também, grande parte, manuais e muito menos, por exemplo, testes unitários você tem, como você falou, mas também a parte de teste manual você também é muito forte ali, né, no desenvolvimento de games, né? Sim. A gente também abre esse servidor de testes um pouco antes da expansão,
e aí deixa os jogadores entrarem para eles mesmos testarem as features novas. A gente não deixa eles testarem o conteúdo novo, até porque senão eles vão se matando para tentar descobrir as coisas. Mas aí eles ajudam também a testar, claro. Entendeu? No caso, você falou que você e o Bruno codam ainda, né? Vocês ainda estão programando ali, vocês estão na parte de código, mas você deve estar muito mais na parte de gestão também, né? Como é que foi essa transição, assim, de... Não é fácil não, viu? Nem um pouco, meu amigo. Assim, você sai de só desenvolver para ter que gerir pessoas... desenvolver, tem toda a parte burocrática de empresa, né? No Brasil, por exemplo, tem a parte de impostos, então você tem que gerar notas fiscais, lidar com contabilidade, mas mesmo assim dá trabalho. Foi aprendendo na prática. Hoje você está muito mais na parte da gestão do que na parte de código, no caso de implementação de novas features, dessas coisas assim? Tô 50-50. Assim, a gente já conseguiu passar 99% de comunidade pro pessoal da equipe, assim, então... Entendi. Eu e o Bruno, a gente fica mais... Uma aliviada pra ficar pensando, pra codar para novas features, até porque a questão da comunidade é importante, né, mas eu acho que a atualização do teu projeto, eu acho que ela é mais importante ainda, porque você tem que sempre atualizar para manter os jogadores antigos ativos e os jogadores novos serem atraídos para isso, né, no caso, né? Gradual. O crescimento, inclusive a gente brinca que a gente lançou o jogo errado, porque tem toda a questão do hype do lançamento, né? Quando você tá desenvolvendo um jogo, você, antes do lançamento, já planejar tudo assim, já criar wishlist, já divulgar. Mas o jogo foi crescendo com boca a boca, né? Eu lembro, cara, que a primeira versão que eu joguei, fui top level lá, cara, era muito legal ver vocês pegando dicas da comunidade, implementando. Eu tava falando, né, a gente tava falando aqui em off, muitas das features lá que tem lá dentro, cara, foram ideias que eu botava lá no fórum, cara. Eu consegui entrar no fórum antigo e ver minhas frases de 2000 e quando eu tinha 16 anos. Meu Deus do céu, não faça isso. Tu se arrepende de ter feito o jogo em Java, cara? Porque se você fosse refazer o Kakele hoje, você refaria em outra linguagem? Não indico. Então você é um javeiro safado e odeia Java, que nem eu. Questão de linguagem, eu não odeio nem gosto de nenhuma linguagem, não. Eu sou mais do tipo que é só uma ferramenta e vão aprender e vão fazer, entendeu? Mas assim, eu digo, começaria talvez Godot. Godot, você acha que se você fosse refazer o jogo hoje, tudo que você tem, você faria em Godot? Sim. Mas por algum motivo específico ou porque você encontrou problemas em Java que a linguagem você teve que cavar muito para achar soluções que facilmente já estão implantadas em outras linguagens? Eu tentaria aprender um framework, por exemplo, como Godot. Então faz sentido o que você está falando, você aprender um framework que já é mais adotado no mercado, né? Godot seria uma boa opção, então? Sim, é o que eu tô vendo o pessoal migrando de Unity para Godot, principalmente por causa que eles mudaram o modelo de negócios deles. Basicamente, você tem que pagar royalty por download, algo assim. Eu não sei os detalhes. Agora uma pergunta assim sobre multiplataforma. Vocês são multiplataforma hoje, né? Vocês são PC, Sim. Android e iOS. Não traz tanta complexidade não, porque assim, a LibDX que a gente usa, ela já tem todo um código pronto que você vai desenvolver ela já Java ali, a loja. Exatamente, assim, quando você vai compilar, ele já vai gerar para as plataformas diferentes, mas não só a LibDX, né, assim, Unity tem isso, o Godot tem isso, todos os frameworks têm. Não é tão mais complexo na parte de desenvolvimento, mas talvez na parte de, por exemplo, você tá fazendo um jogo para PC e para mobile. O jeito de jogar é um pouco diferente, né? Então faz sentido. Talvez a mecânica ela tem que ser igual entre todos os coisas, mas tamanho de tela influencia bastante, né? No jeito Sim. de você usar a interface do teu jogo, né? Renderizar para o usuário a interface do teu jogo é bem diferente Sim. de tamanho de tela para PC e mobile, né? Então deve ser uma dificuldade diferente, né, no caso. Aproximadamente 80% é celular. Que? 80%? Caraca!
A maioria. Eu não jurava. Nossa senhora. Eu jurava que você ia falar uns 30% do celular. Eu já te falei, eu aprendi a programar por conta do teu jogo. Eu tô muito feliz de conversar contigo, cara. Muito feliz mesmo. Sério mesmo. Tô muito feliz de conversar contigo, porque o teu jogo, teu jogo ter fechado, você ter fechado o servidor, foi a fagulha que eu precisava pra aprender a programar, cara. Eu tô muito feliz de conversar contigo. E só pra gente terminar, eu tinha umas perguntas que eu recebi aqui, umas perguntas que mandaram lá pra mim no Instagram, cara. Com qual linguagem você começou e quanto tempo você conseguiu tua primeira vaga? Eu comecei com C, mas principalmente porque eu fiz o curso técnico. Né, de informática. Aí eu consegui um estágio depois que eu terminei o curso técnico. O curso técnico durou 3 meses, que foi o ensino médio, né? Então... existe vaga para game dev no Brasil ou é mais comum ir para carreira independente? Eu acho que tem mais vaga no exterior do que no Brasil, mas no Brasil tem também. Mas eu diria que, comparado à indústria TI no geral, são muito menos vagas para desenvolvedor de jogos do que para desenvolvedor, né? No caso. Como é o processo seletivo do Google? São 5 entrevistas, sendo 4 técnicas e uma entrevista mais de RH, assim. Cara, foi muito legal bater o papo contigo, cara. Muito obrigado mesmo. Eu espero que o jogo só cresça, cara, porque aquilo ali fez parte da minha adolescência. Eu joguei por bastante tempo com a Kelly. Fala aí pro pessoal como é que eles podem encontrar você no LinkedIn, ou como é que eles podem jogar o Kakele, qual site. O Kakele tá kakele.io, e lá já tem todos os links, né, para todas as lojas, Steam, Google Play, Apple Store. Só baixar lá, jogar. Só baixar lá e jogar. Tá certo. Exatamente. Dá 5 estrelas lá também. Tem que dar 5 estrelas no negócio. Isso aí é importante. Põe 5 estrelas e fala, vim pelo fiasco. Faz sentido. Cara, muito obrigado por conversar, cara. Muito obrigado mesmo. Não tem como te agradecer. Eu fico muito feliz de estar podendo ter essa oportunidade. E, de novo, foi você que me inspirou a programar, cara. Acredite ou não, eu fui aprender a programação para copiar o teu jogo, cara. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo.